Saudação especial, outra vez. Testemunhos para a Igreja, volume 2, página 390, 391. O Senhor deu-me uma visão de algumas das corrupções existentes em toda parte. Impiedade, crime e sensualidade existem até em lugares sagrados. Mesmo nas igrejas que professam guardar os mandamentos de Deus, há pecadores e hipócritas. É o pecado e não as provas de sofrimento que separa Deus de seu povo e torna a mente incapaz de apreciá-lo e glorificá-lo. É o pecado que está destruindo os seres humanos. Pecado e vício existem em famílias de observadores do sábado. A corrupção moral tem feito mais do que qualquer outro mal para causar a degeneração da humanidade. É praticada em alarmante grau e traz doença de quase todas as espécies descritas. Mesmo crianças nascidas com irritabilidade natural dos órgãos sexuais encontram alívio momentâneo em tocá-los, o que apenas aumenta a irritação e leva à repetição do ato até estabelecer-se um hábito que aumenta com o crescimento. Essas crianças, geralmente fracas e raquíticas, são consultadas por médicos e medicadas, mas o mal não é removido. A causa permanece. Geralmente, os pais não suspeitam que os filhos compreendem algo a respeito do vício. Em muitíssimos casos, são os pais os verdadeiros pecadores. A espiritualidade tem sido superada pela sensualidade. Nascem crianças com tendências sensuais grandemente desenvolvidas, tendo-lhes sido transmitido o próprio retrato do caráter dos pais. Então, para mim, esse texto aqui pareceu bastante sério, porque existe um pensamento natural, pelo menos eu acho na maioria das pessoas, de que toda criança é inocente, de que ela não tem esse tipo de sentimento, de impulso, como falou aqui o texto, né, que é na questão sexual. Muitos acabam meio que se iludindo um pouco com isso aí e deixando solto, permitindo que esses impulsos vão aí tomando, vão crescendo até que se transforma aí, né, em vícios, né, que tem relação com essa parte. E realmente é algo perigoso, porque eu estava pensando a respeito disso. Nossa, quantas crianças já devem ter aí passado por todo tipo de abuso na questão sexual por conta de outras crianças, ou de repente ali adolescente, né, já com um pouquinho mais de idade, mas que está ali com a maldade na cabeça o tempo todo. Meio que está ali observando, né, uma criança mais inocentezinha, que está ali distraída e bolando às vezes um plano para poder colocar ela numa situação complicada, uma situação ali escondida, e dessa maneira praticar aí algum tipo de abuso. Então é muito necessário que os pais, né, as pessoas que cuidam de crianças, tenham essa noção na mente de proteger. A gente sabe que um abuso desse tipo aí pode trazer certos tipos de trauma que acaba mesmo com a vida da pessoa. A pessoa começa ela passa por um processo de destruição emocional e muitas vezes acaba até em suicídio mesmo, por conta de algo que aconteceu ali e que poderia ter sido evitado se houvesse uma observação e uma atenção maior com essa questão aí. Então é importante que a gente não venha a enxergar, por mais que seja criança, pareça inocente, a gente tem que ter um pouco de cuidado, de atenção com isso aí, porque os efeitos, as consequências na vida de outras crianças pode ser terrível. A pessoa passa por conta de um abuso e viver às vezes a morte em vida, não consegue se recuperar, não consegue arrumar de novo, mesmo com tratamento, às vezes, de todas as formas, não consegue. Então aí dever dos pais está se antecipando, né, enxergando o risco de algo acontecer antes de acontecer. Porque depois que vem é complicado, fica realmente difícil uma recuperação. Claro que há aqueles que recuperam, mas não deixa de ser ali algo que fica na mente e traz muita tristeza, muita revolta, às vezes, muito ódio mesmo até. A pessoa ela fica até com de repente um sentimento de vingança, talvez. Então é importante enxergar as coisas como elas são.
mesmo que seja criança, como o texto disse aqui, pode sim ter ali a questão sensual desenvolvida e precisa haver essa observação para que aquela criança que já é realmente mais inocente, vamos dizer assim, nessa parte, não venha a se tornar uma vítima na mão desses outros. A gente tem que, por mais que isso possa parecer estranho, complicado, ou a gente ter talvez uma tendência de negar isso na nossa mente, não é criança é inocente, tal. Tem os que são, mas volto a dizer, o texto aqui está alertando para isso, colocou aqui na questão do vício, o chamado vício secreto, masturbação, mas a gente pode observar e ver que existem muitos relatos aí de pessoas que, quando crianças, foram abusados por outras crianças, ou então ali, adolescentes e tudo, e que fizeram o ato com planejamento, com pensado, né, querendo fazer. Sabe? Então é muito importante aí que os pais e as pessoas que têm a responsabilidade de cuidar de criança observe com muita atenção isso aí e proteja as suas crianças.